Olá, meus amigos no Brasil e em todos os lugares onde chega esse noticiário. Novamente com vocês, Marcos Ziskin, falando da linda e florida Holon. Hoje, dia 13 de maio de 2022, dia 14 de Sivan de 5.782. E antes de começar o noticiário, eu quero lembrar àqueles que ainda não se inscreveram, que se inscrevam agora no canal. Apertem o sininho para serem informados quando novos noticiários cheguem ao ar e ajudem-nos a compartilhar o vídeo com seus amigos e conhecidos. Além do mais, é de uma grande valia deixar o seu like ao final de ouvir o nosso noticiário e seus comentários também. Sem mais delongas, vamos às manchetes de hoje. O déficit em conta corrente de Israel é zero nos últimos 12 meses. Irã cai em pegadinha israelense ao anunciar a morte de suposto agente de espionagem do Mossad. Cresce o número de doentes por Covid-19, a doença corona, aqui em Israel. Mudança na doutrina de segurança de Israel estará ocorrendo? E o presidente Biden deve visitar Israel no mês que vem. Notícia econômica estimulante. Na última semana circulou a notícia de que o déficit em conta corrente no país nos últimos 12 meses é zero, ou seja, a arrecadação foi igual às despesas, algo que não ocorria há 14 anos. A dívida pública nacional também baixou a 68,8% do PIB, uma rápida recuperação pós-Covid. Ainda não foi atingido o excelente resultado pré-corona, que era de 59%. Mas a recuperação de 4,5% em apenas um ano já é uma excelente notícia e uma prova da vitalidade da economia israelense. Para efeito de comparação, o Brasil tem uma dívida pública de 81% do PIB e os Estados Unidos de 134,2%. O Irã anunciou ter bombardeado um centro de espionagem israelense no Iraque, causando a morte de um membro do Mossad. Algum israelense brincalhão deu o nome do agente aos iranianos, Assaf Lotz. O nome Assaf é bastante comum em Israel. E o sobrenome Lotz também existe aqui no país. No entanto, a junção dos dois significa, em hebraico, ele peidou. E foi esse o nome divulgado pelo Irã, o que entupiu as redes sociais com piadas e memes. Seria o equivalente a brincar com nomes brasileiros, como Omar Telo ou Jacinto Pinto. Vem crescendo bastante em Israel o número de pessoas contaminadas por Covid-19. Não há ainda uma clara definição ou determinação de que estaríamos numa nova onda da enfermidade. Entretanto, existem diversas opiniões. Há muitas formas diferentes de medir as consequências desse aumento. Se medirmos o número de novos contaminados em relação a semanas e meses atrás, sem dúvida, já estaríamos numa nova onda. No entanto, se a medida for versus o número de pessoas internadas no passado, estamos muito longe, uma vez que o número de internações não subiu. E se levarmos também em consideração a percentagem de positivados no passado, também estamos bastante longe de uma nova onda do Covid. Ainda assim, o crescimento do número de contaminados preocupa e leva as autoridades a começar a fazer alguns planos para caso esta incidência continue crescendo no ritmo recente. É marcante que nas últimas semanas de maio tivemos cerca de 2.300 positivados. Na primeira semana do mês de junho, o número ultrapassou 4.000 e nos 2 primeiros dias dessa semana já estamos com 5.000 positivados. No entanto, como mencionado antes, não aumentou o número de internados. Dependendo do referencial que a pessoa utilize para determinar uma nova onda, Israel poderia já estar ou não estar dentro de uma onda de Covid. De qualquer forma,
vale a pena aos que estão aqui em Israel tomarem cuidados um pouco maiores, como, por exemplo, usar máscaras em lugares fechados, que não é obrigatório em Israel, mas que pode ser uma significativa proteção. Nas últimas semanas, o mundo tem visto uma nova onda de mortes e assassinatos de altas personalidades iranianas, tanto da Guarda Revolucionária como cientistas envolvidos em esforços de guerra. A Guarda Revolucionária é a força de elite militar e perdeu alguns altos oficiais recentemente. Já cientistas envolvidos no desenvolvimento de armas de ataque, como aviões não tripulados, mísseis hipersônicos e desenvolvimento nuclear, também foram mortos em atentados ou envenenamentos. A cúpula iraniana, como sempre, acusa Israel, mas esta não se pronuncia a respeito. No entanto, analistas militares sérios aqui e conceituados apontam para uma mudança de paradigma nas ações de defesa. Israel utiliza a chamada estratégia polvo de defesa, ou seja, agir sobre os tentáculos iranianos que ameaçam o país. O Irã utiliza tentáculos como o Hezbollah no Líbano, as forças pró-iranianas na Síria, a milícia xiita no Iraque, o Hamas e a Jihad Islâmica na faixa de Gaza e os Houthis no Iêmen. Israel vinha agindo constantemente para evitar o crescimento destas forças e do seu poderio bélico. Esses analistas, no entanto, creem que Israel alterou a forma de ação nos últimos meses, passando a enfrentar a cabeça do povo em paralelo a seus tentáculos. Isso explicaria as mortes dentro do Iraque, bem como a destruição das pistas de pouso do aeroporto de Damasco, através do qual o Irã desembarca armas, mísseis e munições para seus tentáculos, tanto na Síria, no Iraque, no Líbano e eventualmente até na faixa de Gaza. O aeroporto está inoperante em Damasco, o que evita o pouso de aeronaves comerciais iranianas que transportam os armamentos que geralmente acabam armazenados em galpões anexos ao aeroporto. Neste fim de semana, foi anunciado que Israel e Turquia conseguiram evitar o sequestro de israelenses na Turquia, que estavam sendo planejados por uma célula iraniana infiltrada em Ankara. O Irã sentiu o golpe e ameaça com vingança. Fontes não oficiais norte-americanas dão conta que o presidente Joe Biden deve visitar Israel e a data provavelmente seria o dia 14 de julho próximo. O governo israelense estaria pressionando Biden a usar a viagem para visitar também a Arábia Saudita. A Arábia Saudita e os Estados Unidos têm relações muito difíceis depois que Biden considerou o príncipe regente e o governante de fato, Mohammed bin Zayed, um pária, logo após o assassinato do jornalista rebelde Khashoggi na Turquia. Por outro lado, há um interesse americano em que a Arábia Saudita aumente sua produção de petróleo e assim consiga conter o brutal aumento dos combustíveis nos Estados Unidos a partir do início da guerra na Ucrânia. Israel e a Arábia Saudita vêm aumentando os contatos comerciais e mantêm diálogos diplomáticos extraoficialmente. Uma visita concomitante de Biden aos dois países pode acelerar o entendimento oficial entre ambos, algo que contribuiria tremendamente para o avanço da paz aqui no Oriente Médio. Amigos, por hoje é o que tínhamos a conversar com vocês. Voltaremos a nos encontrar com notícias na próxima segunda-feira. Mas antes, na quinta-feira, o Radar do Mundo Judaico estará no ar com 5 minutos falando sobre alguma novidade dentro do mundo judaico nesta semana na questão tecnológica. Até lá, meus amigos, um grande abraço e continuem conosco, por favor.